sejam todos bem-vindos. Esse é o podcast Escuta que Transforma. E hoje eu estou aqui para falar sobre o Setembro Amarelo com um convidado muito especial, Rubem Mariano. Seja bem-vindo, Rubem. Obrigada por estar aqui comigo. E a gente vai fazer um bate-papo leve sobre um assunto que é tão delicado e tão importante para a sociedade brasileira, né, para o mundo hoje, que o suicídio vem num movimento crescente ao longo dos últimos anos. Seja bem-vindo, Rubem. Fala para mim um pouquinho, conta para o nosso público quem é o Rubem Mariano primeiro, se apresenta, Tá vamos lá. joia, beleza, Thelma. Em primeiro lugar, agradecer você pelo convite, né? Eu sou amazonense, vim para o estado do Paraná em 1987, né? Fiz teologia, depois filosofia, psicologia, mestrado em ciência da religião, doutor em história. Na clínica, hoje, como eu brinco, eu sou de chão de fábrica, né? Desde as 7h30 até 9 horas da noite. Às É, vezes eu faço terapia na sala do lado ali, eu vejo que você está sempre trabalhando. isso, é isso. Eu também vejo você sair passando, que foi, né, ali no dia a dia, né? E assim, e sou também psicoterapeuta e MDR, né? Que Uhum. trabalha especificamente com situações de trauma, né? E é também o nosso cotidiano com relação ao próprio ensino também, perícia, trabalhando sempre nessa área e também voltado para esse tema que sempre está presente, não só em setembro, como já temos a campanha, não só em setembro, mas de janeiro a janeiro, como fala a música, né? É É isso aí. importante a gente destacar isso, né, Rubem? Porque às vezes Ah, as pessoas falam assim, mas suicídio tem o ano inteiro, não é só no mês de setembro. isso. Na clínica a gente se depara com situações o tempo todo, Tudo. né? Uhum. Mas é importante que tenha um mês onde as pessoas se concentrem mais em falar sobre algo que é tão delicado, que a gente tem que Uhum. tratar com muito cuidado, porque envolve Isso. muitas dores, né? Não só a dor da pessoa que está vivendo, passando por uma situação que Uhum. chega a cogitar Uhum. tirar a sua própria vida, mas também a dor de familiares, de amigos, pessoas próximas que sofrem muito. É um luto muito diferente, o luto da morte, né, provocada do suicídio. Uhum. Então, assim, a gente traz para o setembro como uma forma de concentração aqui, Isso. né? Para que isso também não seja banalizado ou Uhum. tratado de qualquer forma. E Thelma, já começando, eu acho que a gente, eu acredito que você concorde, Uhum. existe uma ideia que é bem assim, não, mas uma pessoa que fala muito não se suicida, que diz que esse é um mito. Por que é um mito? Porque nós, né, como psicólogos, psicoterapeutas, médicos, psiquiatras, neurologistas, sabemos que não é isso que de fato é um determinante. Uhum. As condições de vida da pessoa, como é que ela está naquele momento, são sinais, às vezes, muito claros, que não é para a família, não é para o cônjuge, por exemplo. E eu tenho, ao longo do tempo, visto que até mãe não percebe, né? A Sim. grita do filho, como eu digo, né? Porque quando uma pessoa está nessa condição, ela tem gritas, né? E que muitas vezes as pessoas não percebem. Aí entra um pouco, que a gente vai conversar, a correria do dia a dia, uma Uhum. sociedade como a nossa, como alguns já definiram, né? De neurótica, né? Assim, tudo é exagero, tudo é para ontem, sabe? Então, esse discurso de dizer quem fala não faz, não é bem assim. Então a gente precisa realmente de um Isso é algo que a profissional, né? gente precisa estar atento, né? Isso, Porque atento. muitas vezes ela está dizendo de forma Diferente, diferente, mas ela está isso. gritando ali por socorro. E nesse Uhum, dia a dia, na correria que você traz dessa dinâmica que a gente está vivendo, uhum, é, as pessoas não param mais para se escutar ou para escutar o outro. isso.
né? Elas, às vezes, é tão rápido os movimentos que ela realmente não percebe o que está acontecendo nem do lado dela ali. Não que ela não Uhum. queira ou que ela seja negligente, Certo. Aham. né? É simplesmente ela segue o fluxo. E o É isso. fluxo, ele não está para o cuidado, ele não está para parar para ouvir, para se escutar, para escutar o outro de forma é, verdadeira, de forma integral, assim, né? Às Uhum. vezes faltam umas palavras, a gente tem que achar. E aí, uma outra coisa também, né, é aquela história bem assim, né, que a questão do suicídio só atinge pessoas fracas, né? É, isso é Uhum. um outro mito, é como a depressão. É o outro mito achar que depressão é de gente fraca. Até tem uma campanha aí dizendo que eu acho interessante, né? Na realidade, a campanha, pessoal, a depressão só pega gente muito forte. No sentido paradoxal, né? Quer dizer, se a pessoa resiste muito, quando ela tende, né, a perder todos aqueles elementos que dão essa sustentação, Uhum. ela cai e outra coisa, né? Ela nem consegue muitas vezes ter um tempo de pensar, né? Se aquilo que ela fez, né, porque infelizmente morreu, o que a gente sabe que, e aí o corte que a gente tem de informação, que isso acontece mais com mulheres, né? Tentativas, mas que não resolutam no próprio tirar a própria vida, né? É Uhum. justamente que nós vemos que discurso. Ah, mas eu estava sofrendo muito. Ah, eu não sabia qual caminho seguir, né? Então, assim, falta essa escuta de um companheiro, de uma companheira, da família, buscar um especialista, né? E ainda tem, né? Apesar de hoje termos tantos profissionais na área da psicologia, ainda tem muito preconceito, né? A Uhum. gente percebe ainda que quando as pessoas chegam no consultório pela primeira vez, que elas chegam assim, né? O que que eu vou encontrar aqui, É. né? Porque ainda hoje, apesar de tudo que a gente tem de conhecimento, tudo que a Uhum. gente tem de avanço na Uhum. ciência, psicologia, terapia para louco. Isso. Não para, né, para cuidar da gente, não para cuidar do nosso bem-estar, do nosso autoconhecimento. É para curar alguma coisa que está Uhum. machucando muito. É. Né? Então, assim, ainda hoje a gente lida com esse preconceito. E Uhum. eu acho que nessa questão do suicídio, esse preconceito ele é muito, ele machuca muito, porque além da pessoa que está Uhum. sentindo ali uma dor, um incômodo, que está fazendo começar a ter pensamentos mais direcionados para isso, é, ele se sente culpado. Ele, além dele lidar com a Uhum. dor do vazio que ele está sentindo, Uhum. ele tem que lidar com a culpa de estar pensando isso, porque historicamente ele aprendeu que é pecado, que quem Uhum. faz isso não, né, não vai para o céu, que ele Uhum. pode estar sendo um traidor da família que criou ele com tanto amor, né? Certo. Então, assim, eu acho que até a pessoa entender que ela precisa de ajuda, Uhum. ela passa por um processo, Uhum. né, de aceitar o que ela precisa de ajuda diante de tantas construções que impede isso. Eu não sei se você percebe Sim. isso também, mas eu sinto um pouco isso. É. E Thelma, assim, felizmente, como a gente vive na sociedade midiática, né? A gente tem visto que atores, atrizes, personalidades, influência, que Uhum, tenha, eu sinceramente, eu agradeço como profissional essas pessoas que têm aberto seu anonimato, sim. entendeu? E a pessoa é mais simples que está assistindo, por exemplo, o seu programa, entender que quando uma pessoa dessa, né, faz isso, não que ela seja diferente, não, mas ela está fazendo como pessoa, entendeu? Você Uhum. vê o último que eu vi que fez uma declaração, né? Só para descontrair um pouco, eu sou flamenguista, né? Hum. O Arrascaeta.
ele coloca numa entrevista, ele diz, olha, a minha vida profissional mudou depois que eu comecei a fazer terapia. Então, assim, Sim, hoje, no Flamengo, sem dúvida nenhuma, um profissional que chama a atenção e vem a público falar isso. Ou quando você, né, da nossa geração que viu Jim Carrey, né, sim. chegar um dos maiores humoristas você vai lembrar também do Jerry Lewis, que ele disse que se Para de espelha... falar, vou lembrar, velho. Tá querendo... Esse mês é meu Ah, aniversário. é? Então Eu já tá bom. vou ficar Não, o mais meu velha. também. Eu O meu vou ficar também. mais jovem. É, isso aí. Mas assim, você vê essas personalidades abrindo, Sim, você fica assim maravilhado. Por quê? Porque eles estão literalmente salvando muitas vidas. sim. Muito. Porque aí a pessoa para, como você disse, nossa, mas se ele falou, quem sou eu, né? Como o povo diz, na fila do pão. Eu vou chegar. E tem, Thelma, isso que você falou, eu me vi assim atendendo a pessoa falando: ai, doutor, eu não sei o que, que você vai achar, mas eu É, já tive ideia de me matar. Né? Sabe? Aí, sim. o senhor vai achar que eu sou louca, né? E, não, então, É. é isso que você está falando. O preconceito é tão grande que a pessoa, quando chega na clínica e conversa com a gente, e ela vê que o nosso rosto não, né, ficou fazendo caras e bocas, Não apenas. chocou, Não, porque para não, nós faz parte da nossa realidade, e isso. né? E Thelma, você falando de realidade, assim, né? Eu também concordo com aqueles que têm a responsabilidade de veicular, né? Como Uhum. hoje as mídias, enfim, que é ter muito cuidado como se divulga a questão do suicídio. Porque Sim, é um negócio assim muito louco, né? Se a gente usar a expressão aí. Porque a gente tem que saber quando você está ensinando, instruindo, e ao mesmo tempo quando você está criando condições de condições, né? repetição. De repetição. Eu Essa é concordo uma também. dúvida que sempre as pessoas me perguntam, né, Thelma? Se é uma coisa importante, por que que não se fala mais sobre isso? Porque existe até regulamentações no Sim, Ministério da da Saúde que saúde. regulamenta a forma de divulgação, Uhum, justamente para que não aconteça esse processo de identificação e repetição, sim. né? Então, nunca se divulga meios que aconteceu, da forma, Uhum. para justamente impedir que as pessoas, impedir não, né? Mas para que isso não sirva como um incentivo Sim, a uma, isso é né? muito, muito importante. O que eu tenho percebido que tem, né, pode-se Uhum. divulgar e que eu vejo que as pessoas ficam assim assustadas é quando, por exemplo, suicídio infantil. Aí a pessoa fala, como assim uma criança se suicidar? Sim, uma Uhum. criança se suicida e não é como, né? Eu falo, Sim, não é em outro país, não, é no Brasil mesmo. aqui. Então assim, E quando tem aumentado, né, Rubem? tem, A tem gente tem aumentado, acompanhado os números, tem crescido o número de crianças. é o que tem mais crescido. É, Então assim, entre jovens também aumentou o número, né? E aí também essa relação entre homens e mulheres também, né? Como você em off estava falando para mim, né, que cada quatro, três, no caso dos homens, são homens. efetivam, né, Uhum. a sua própria morte. Então, é algo que a gente está vendo, e eu lembrar aqui uma coisa, Thelma, é interessante, a Organização Mundial de Saúde, quando traz os números, é uma coisa que chama muita atenção. Enquanto a Europa está reduzindo, a América Tá crescendo. está crescendo. E são números bem altos, né? Aí você fica, como assim? Mas não era um reflexo do primeiro mundo aqui? Não. Só que quando a gente fala América, a gente tem que lembrar que tem dos Estados Unidos, Canadá, México, né? Você vai descendo para a América Uhum. Latina, e na América Latina, o Brasil, infelizmente, nesse item,
ele realmente, né, é contraditório dizer isso, mas ele se destaca, né? Ele está entre, acho que é o oitavo país com maior mortes, né? Que está ali Uhum. bem no começo, ali, se não me engano. Isso. Então, você tem uma questão. E aí, o que é que está acontecendo, né, nesse lado do mundo, né, que a autolesão, né, não só tirando a própria vida, mas a autolesão, que é muito forte entre Uhum. adolescentes, muito intensa, né? O clássico do clássico é a automutilação, fora as Uhum. manifestações de quadro de ansiedade, como roer as unhas, né? A depressão está Isso, crescendo bastante, então né? você vê, e outra coisa que aí, né, ela também sempre está pertinho, né, que é a ansiedade. E eu vi um psiquiatra falando que eu achei muito interessante. Ele revelou um dado estatístico, uma pesquisa, acho que era inglesa ou americana, em que a depressão é identificada principalmente em históricos de ansiedade, no sentido que a pessoa vai ficando ansiosa porque tem uma situação, né? E que aquilo ali não é tratado, aquela Uhum. ansiedade vai, chega o momento que se transforma em depressão. Então, você vê que as Elas duas sempre caminham juntas, é, né? Elas estão e ali. estão ali. Então, isso é algo que muitas vezes a pessoa diz assim, não, mas a pessoa só é ansiosa. Ah, mas quem não é ansioso, né? Nós não estamos falando de ansiedade patológica. A ansiedade, né? Claro que Todo saudável. é saudável. Claro que é para você acordar, você precisa de uma Sim. substância que é, ou no caso aí que a gente chama popularmente de ansiedade. Para quê? Para levantar, para fazer as coisas, para ser pontual, né? Alguns chamam até de estressado, né? Mas assim, o problema é quando ela paralisa, é quando a pessoa tem os efeitos colaterais, quando a pessoa não consegue falar, quando a pessoa fica sem, não quer ter contato com as pessoas, quando ela quer se. Ela vai se desconectando dela Isso. mesma, né? Ela vai vivendo Uhum. um movimento ali tão acelerado, tão Sim. maluco, que ela se perde. E aí, quando ela se perde, ela não tem como. Ela se perde, ela não, ela fica, entra nesse vazio existencial que acho que acaba levando para esse processo depressivo, porque ela não se encontra mais. E vai se isolando, que é. Uma Aí cara, começa o passo para o aspecto para depressivo, a né? questão depressiva, é Isso. isso. E assim, Thelma, uma coisa também que eu acho que tem um longo alcance, né? É, eu também trabalho com perícia e há muito tempo atrás aqui na Universidade Estadual de Maringá veio um psiquiatra francês chamado Christophe Dejoux. Uhum. Esse psiquiatra, ele trouxe assim uma tese que hoje ele defende e que hoje o judiciário brasileiro já trabalha com essa hipótese, assim, com relação à questão do assédio moral. O assédio moral, ele leva invariavelmente, né, quando são mulheres, né, levam Uhum. muito ao sofrimento e a mulher se manifesta muito, né, através do choro, não conta para ninguém, né, Uhum. sofre aquela coisa muito calada, seguida também de assédio sexual. O homem, quando ele sofre o assédio e ele não consegue, ou como a gente diz, ele é arrendado, sabe qual a opção dele? O suicídio. Por isso eu acho que entra, por isso os números mostram, né? Uhum. Mulheres tentam muito mais, Mas isso. homens são muito mais assertivos, Ativos nisso. né? Eu acho que mulheres num sentido de... E os métodos também são Sim, são diferentes, diferentes, né? sim. Então, se as mulheres vão para métodos específicos, homens métodos mais assertivos. É. Isso mostra que, né? E eu vou voltar nisso Tá, daqui a tá pouco, bom. mas isso mostra que falar sobre suicídio, sobre saúde mental,
é para além da questão individual. A gente está falando Isso, então. de um contexto social, de um modelo econômico estruturado, né? Não só de uma coisa individual. Isso Uau. precisa, por isso as campanhas são tão importantes, porque isso precisa ser entendido e ser tratado como questão pública, Saúde pública. como tem que ter políticas específicas, cuidados, né? Aí a gente volta no De Jure, achei ele fantástico Certo. também, né? Essa alteração que vai ter agora na NR1, que já era para estar funcionando, tá meio que negócio assim, porque ninguém tá querendo assumir, Sim, sim. né? O quanto isso também tem sido importante, porque eu acho que saúde, os afastamentos do INSS por questões emocionais, por questões de saúde mental, assumiu acho que o segundo lugar, se não me engano. Até pouco tempo atrás estava em terceiro, o acidente de Sim. trabalho era o primeiro. Hoje ele já vem ali ocupando, se não me engano, a segunda posição. Sim. Então, assim, isso são situações que precisam ser tratadas como algo do contexto social, não individual. O indivíduo comete o suicídio, mas o que levou o indivíduo a cometer o suicídio tem todo um contexto social desenhado e que a gente precisa se preocupar em entender ele. Ô, Thelma, e quando o Deju teve aqui, ele falou, né, o seguinte, que na França os suicídios já estavam acontecendo na empresa. Nós temos uma política que eu concordo de reservar, né, essa coisa de ficar dando notícia sobre isso. Sim. Né? Eu tenho o meu cardiologista, ele tá na linha de frente aqui em Maringá e ele fala assim para mim, Rubem do céu, cara, é muito, velho. É muita gente. Aí a pessoa fala assim, não, mas a gente não ficou sabendo. Não, não é para ficar sabendo mesmo. A gente só tem que cuidar, né? E eu acho que a sociedade, de alguma maneira, nesse tema, é como se fosse assim, todo mundo sabe que tá pegando mesmo, não precisa falar, porque sabe que tá pegando, entendeu? Assim, é bem interessante essa questão da comunicação. O pessoal que é de linguística, comunicação semiótica, gosta disso, porque tem coisas que você não precisa ficar falando do objeto, mas o pessoal sabe que tá. Por quê? Porque é da realidade social que a gente vive. E aí, ele começou a bater numa tecla que se tornou aceita mundialmente, né? Que de fato nós podemos ter uma doença do trabalho, né? Que ele pautou como o burnout. Hoje é incrível você ver as decisões judiciais, né? Doença do trabalho, burnout, né? Então assim, mas o que é isso, né? Assim, trocando também do cotidiano. Você tem o assédio moral, né? Que é um caso muito importante, ou aquele trabalho com desgastes físico mesmo, barulho, condições mínimas. Por isso que chegou, tá aí, né? A gente teve aí um contraponto, né? Dessa questão social. Ah, não vamos começar agora a fiscalização, tal, vamos deixar para mais um ano, né? Sim. Foi tal adiado, né? A fiscalização, mas já está em vigor, só que a fiscalização mesmo. Então, assim, as empresas têm que cuidar porque isso pode, de fato, e a gente pode antecipar, né, em termo preventivo, isso, ambientes, e não é simplesmente, como eu gostei, eu vi um advogado, achei muito legal o que ele falou, ele disse bem assim, ó, a NR1, ela não está dizendo assim para que a gente cuide da saúde da pessoa, não é ter um plano de saúde. Mas fantástico, eu achei essa ideia, porque tá todo mundo assim, ai, nossa, querem mais ainda dar benefício. Não, nós estamos falando de mudança de comportamento. De comportamento estrutural. De estrutura. Da estrutura, né? Do ambiente de trabalho. Nós estamos falando de. Sim. E aí, sabe para que lado ele foi? Achei legal. Ergonomia. Sim. Porque ergonomia não é simplesmente, como ele disse, uma cadeira. É muito mais. Muito mais. Entendeu? Né? Muito Então, bom. eu vejo essa questão do suicídio, né,
como uma questão de saúde pública, porque Uhum. ela está ligada, a gente pega os números sempre, né? Então, aqui eu vou entrar para uma questão assim. Tá. Está relacionado com a questão social, né? A gente tem lá os dados, acontece em todas as classes sociais, mas Uhum. predominantemente nas classes menos favorecidas, Sim. principalmente entre os adolescentes, né? Uhum. Então, Sim. a maior concentração hoje em percentuais se dá de 21 a 40, se não me engano, Certo. né? De 21 a 20, que é a Sim. maior. Percebe? Na idade onde as pessoas estão ativamente produtivas. Sim. Somos produtivos em qualquer idade, vamos deixar isso Certo. bem claro, É lógico. né? Mas é quando está entrando no mercado O de trabalho, trabalho. quando está vivendo a plenitude do tempo profissional. Sim. Então, assim, o que que acontece com uma sociedade que, para essas pessoas, nessa faixa Uhum. etária, leva as pessoas a fazer, viver essa morte Cada autoprovocada, isso. cometer o suicídio. Então, assim, é preciso as autoridades olhar um pouco, a sociedade, não só as autoridades, um Sim. pouco para isso. O que é Uhum. que tem nesse universo? E aí Uhum. a gente vai, né? Questão social, a gente vai para as questões de gênero, a gente vai para Uhum. vários, é, segue por vários caminhos para Sim, fazer esse religioso. entendimento, as Sim. questões Religiosas, religiosas, né? né? Eu acho que é importante essa coisa da repetição, de não divulgar para não repetir, Sim. mas eu acho que essa questão do sigilo preserva um pouco a família, porque a família Sim. se sente muito constrangida, né, quando tem um processo, porque é Uhum. o constrangimento, né? Para algumas crenças não vai para o céu, a pessoa cometeu um erro gravíssimo, e às vezes uma mãe que escuta isso de alguém falando sabe que o filho cometeu suicídio, ela fica ali se perguntando, e agora? Sim. Né? Então, o quanto isso entrelaça ali as relações da família. Mas eu Uhum. acho que essas questões sociais, de gênero, que são coisas que são pautadas, Sim. mas que existem movimentos muito fortes hoje para meio que desqualificar um pouco, né? E o Uhum. quanto isso faz com que intensifique isso, em vez de ajudar, por isso estamos aqui, Isso. numa crescente de mortes todo ano. Ô, Thelma, não sei se lá na tua formação você leu ou já leu depois, né? Ah, Durkheim, né? Durkheim, ele tem um livro, O Suicídio, e a tese dele é o seguinte: o suicídio é coletivo. Essa tese é onde ele foi buscar informação numa delegacia. Então, eu quero aproveitar, porque você sabe, né, em off também, né, uhum. da, da felicidade que eu fiquei quando você foi fazer psicologia e tal, e eu falei, olha, nossa, você tem economia e tal, vai ser bom, né? Que é essa questão da relação com o dinheiro, né? Então, principalmente na região onde a gente está, né, eu sou luterano, acontece entre a agricultura familiar, quando a pessoa faz aqueles empréstimos, aí a natureza, olha só onde é que a gente vai, né? Aí tem um problema natural, não consegue, aí aquela pessoa pegou um empréstimo, aí ela tem uma cultura, né, como a cultura alemã, muito rígida, como também a japonesa. E aí? Aí ele fica com vergonha, aí ele ceifa a própria vida, ou quando tem uma dívida, né, impagável, como, né, volta e meia a gente, esses casos a gente ouve, né, não é divulgado, mas ouve, fulano pulou de um prédio. Infelizmente nós temos na nossa cidade que tem essa tradição, felizmente as autoridades foram lá e deram. Mas você sabe que esse prédio, por exemplo, dentro desse prédio, nem sei se pode falar Sim, isso, sim. mas vamos lá. É, Tem uma concentração de empresas de fomento que são, na verdade, os agiotas regulamentados em alguns casos, é. né? Eu trabalhei muito quando eu
trabalhei em empresas, daí isso era para mim era mais fácil. Sim. Coincidentemente, nesse prédio tem uma concentração desses escritórios. E não que os escritórios façam nada, porque Sim. eu sou super. Eu trabalhei com empresas de fomento muito sérias, são empresas ótimas, não é isso. Sim. Mas assim, o tamanho do desespero é tanto que lidar com as pessoas, por isso é muito. Muita gente fala assim pra mim, ai, né, você saiu da economia pra psicologia. Eu falei, gente, para mim, eu não consigo entender hoje o ser humano sem ele estar atravessado pela política econômica, Sim. pela economia, pelo dinheiro, porque não tem como, né? A gente precisa de dinheiro para tudo, Sim. né? Então, assim, não dá para eu dizer assim, um adolescente de 20 anos iniciando a vida profissional, ouvindo tanta informação ruim na internet então você pode ficar rico, milionário, e ele se depara com a realidade que dinheiro não é tão fácil assim, porque ele não está realmente desenhado para todo mundo, embora todo mundo possa ter acesso a ele, mas que tem um processo diferente. Então, assim, ela não consegue se lidar com a frustração e muitas vezes busca na finitude a resolução do problema, Sim. né? Então, quando a gente fala, assim, por exemplo, no mundo empresarial, interior de São Paulo, eu não lembro, uma vez um empresário ele faliu, precisou demitir 200 funcionários, ele demitiu e se suicidou em seguida, ele não deu conta, né? Isso, assim, são algumas histórias que a gente fica sabendo, Sim. né? Mas, assim, eu acho que ainda a questão de gênero, ela ainda é mais forte, porque ela adoece muito mais. E as pessoas têm um medo horrível de falar sobre isso. Certo. Né? Então, assim, né, eu vou entrar aqui, que eu falei que ia buscar. Certo. A gente estava conversando lá fora. Mulheres tentam muito mais. Certo. Eu vejo hoje as mulheres esgotadas. Nós conseguimos espaço. Sim. Nós entramos, lutamos muito e conseguimos espaços. Reconhecimento vamos dizer assim, tácito, assim, é visível. Né? Mas Muita nós luta. não conseguimos dividir as tarefas. Isso. É contraditório pra caramba isso. Né? Então, se a gente conseguiu entrar em lugares, você estava me contando ali. Da construção civil, né? Que hoje os empresários nessa área, né? Homens contratam muito mais mulheres para acabamento, né? Então, assim, por quê? Por causa mesmo da percepção, e aí até a explicação neuropsicológica, neurocientífica, né? A questão do cérebro da mulher para detalhes, né? Então, se o empresariado tem ou não consciência dessa informação neuropsicológica ou neurocientífica, não dá para saber. Não dá para saber, mas ele sabe que resultou em uma qualidade melhor para o trabalho, né? Pontualidade, a presteza, a assiduidade, né? Você também trabalha muito com isso. Quer dizer, a pessoa está ali, a mulher está ali e está fazendo e tem uma continuidade, né? E isso é algo, né, muito, muito forte. Fora, estamos falando de atividades profissionais populares, né? Mas se você for ver que a mulher vem construindo aí desde que Getúlio Vargas deu lá reconheceu socialmente o voto, a mulher vem conquistando cada vez mais espaço. Mas eu concordo com você. Só que não está ainda dividindo. Por quê? Ela está exaurida. Se você for ver, por exemplo, um tema bem básico e que é um dos problemas do humor depressivo, que como a gente diz, a falta de dormir, do sono. Por que uma mulher tem insônia com 40 anos, 35... né? Explica, eu não sei. Não, eu não sei. Não, isso aqui é algo assim, você fala, não, é só... lá em casa eu achei uma explicação, é o ronco. Então, sim. Agora você vê, o quê? É atividade, né? A mulher
tem muitas atividades. E outra coisa, a gente percebe, a gente vê que o imaginário popular fala muito assim, não, porque ela é mãe, né? Não, porque a mulher cuida, né? Gente, mas isso aí é o seguinte, na realidade é porque não divide as atividades. Sei lá, 5%, 10% para ser bondoso, que a gente, de alguma maneira, tem homens que percebem isso. Agora, Sei. entendeu? Não é uma coisa assim que você fala, cada esquina você vai encontrar um homem com você. Não tem. Essa é a realidade. Aí a pessoa não quer falar, não, isso aí não, vamos deixar quieto, né? Mas é isso que tem exaurido a mulher. E levando a mulher a provocar a própria morte, porque elas Isso. tentam muito. É, Chega num limite. e assim, dá para linkar aí, quando você vê o IBGE colocar lá mulher como chefe de casa, eu já vi, né? Tem homem que fala, mas por que mulher chefe de casa? Por que será, né? Se olha para casa, onde é que está o homem? E eu disse para você que eu usar essa expressão, né? Para mim, o homem está perdido. O homem Uhum. está perdido. Onde está o homem? Eu digo assim, será que está na esquina? Será que está lá no boteco? Onde é que está o Onde homem? está o homem, É, Rubem? onde está o homem? Por exemplo, essa pergunta, Thelma, vem de onde, né? Dessa afirmação, melhor dizendo, que pode ser transformada com uma pergunta como você fez para mim. Olha, porque quando eu olho para a realidade social, que ainda vejo que os homens não olharam, a Uhum. gente não vê eles. Então, por exemplo, na criação dos filhos, onde é que está o homem? E se você vê no cuidado com a casa, onde é que está o homem? Onde é que está? Olha, pensa um mito. Isso é assim, para mim é bombástico, né? Porque eu vejo diferente, né? Assim, a partir da Uhum. clínica. A pessoa fala bem assim: ai, a mulher só pensa no cartão de crédito. A mulher. Aí eu fico olhando, cara, mas não bate. Por que não bate? Eu vou dar um exemplo bem popular. É quando quem pensa ter a casa. Aí você sabe desse dado. Para quem a chave é entregue de programas sociais do governo? Para as mulheres. Isso. Quer um outro dado? Bem povo mesmo? Se você pegar o Dia das Mães e o Dia dos Pais no comércio, sabe qual vende mais? Dia das Mães. Muito bem. Do Dia dos Pais chega a perder, eu não vou nem falar as datas aqui, outras datas, que a pessoa fala, meu Deus do céu, o que será isso? É social aquilo que você está falando, Uhum. entendeu? Então, assim, e outra, eu já vi também, achei fantástico, era um influencer, né? Um rapaz muito inteligente, ele falou uma coisa bem assim, toda vez que eu ouço alguém falando bem assim, se referindo a uma mulher como guerreira, eu fico pensando, nossa, como nós falhamos no nosso papel. Homem. Você Não, sabe olha que que capacidade dessa reflexão que o cara está fazendo. eu, enquanto mulher, eu não gosto dessa palavra guerreira. Certo. E teve um momento da minha vida que se alguém chegasse para mim e falasse, Thelma, eu te admiro, você é uma pessoa muito forte, eu chorava. Porque eu só queria não ser forte. Eu queria só ser uma pessoa como outra qualquer. Não Certo. precisava ser fraca nem forte. Só Certo. queria ser assim, ó, Certo. normal, Normal. né? O dia que eu falei, eu vou fazer uma transição de carreira, eu vou sair da economia, porque eu trabalhava num ambiente extremamente masculino e eu vivia essa questão do machismo estrutural muito presente, porque assim, tem funções, né? Então, assim, homem cuida de dinheiro, mulher cuida de produção, Sim. porque é detalhista, porque é isso que a gente, Certo. né? É o cuidado, né? Sim. Ela vai cuidar do RH, mas do comercial e das finanças, quem cuida é o homem, porque ele, Certo. né? Ele tá ali. E eu entrei nesse universo. Esse universo me desgastou muito. Foi muito feliz, mas foi um universo que me machucou também. Certo. E no dia que eu ouvi de um colega
que ele me indicou para uma empresa e ele falou assim: olha, eu tô te indicando a Thelma. Porque se ela não aguentar, era uma empresa que estava com muito problema. Se ela não aguentar, pode fechar que ninguém mais aguenta. E eu falei, puta, não tô merecendo ganhar, só aguentar bucha, não. Eu tô precisando de algumas coisinhas diferentes na minha vida. Saí dali, fui fazer minha matrícula e fazer uma transição de carreira. Sim. E ainda bem, sou muito feliz hoje É. também. Embora eu trago coisas muito boas desse mundo. Desse meio, né? Mas assim, é num nível de esgotamento que a mulher chega, que a gente começa a recusar emocionalmente elogios desse tipo. Eu sei que quem tá elogiando é um Sim, elogio, a mas isso pessoa... acaba ferindo, porque você fala assim, pô, não é isso que eu quero. E é isso que muitas vezes faz com que a mulher busque caminhos alternativos, porque eu aprendi a dizer não, né? Então, assim, eu tive uma formação, eu vivi em ambientes sociais, políticos, que Sim, me permitia falar, opa, peraí, isso aqui tá me machucando, não. Eu vou estruturar, fui lá para terapia, me organizei emocionalmente para fazer. sim. Mas quantas mulheres têm acesso a isso, né? Quantas já nasceram sendo preparadas para ser submissas e vão para o mercado de trabalho não porque é uma escolha, mas porque ela precisa. Sim. E aí ela não dá conta, né? E aí é nesta hora que atentar contra a própria vida, arriscar, ir para um tudo ou nada. Eu até falo assim que eu já vi casos de mulheres que quase perderam a vida e elas me disseram assim: Thelma, eu não queria morrer, eu só queria ter um tempo. Isso. Eu me Só queria mediquei para eu descansar, poder né? descansar. Até uma campanha que não desista, né? Descanse, né? Então, assim, Não isso desista, é muito descanse. real, é muito forte É entre as verdade. mulheres. E aí a gente vai para um outro número, para o Certo. polo oposto, que é os Sim. homens, Sim. né? Então, assim, cada 3 mortes por suicídio, cada 4 mortes, 3 são de homens. Sim. Enquanto a mulher ela tem essa resistência, esse machismo estrutural que a gente vive, que não permite dividir ou que faz com que o homem não perceba a necessidade de dividir, ele também mata os homens. Sim. É isso aí. E de uma maneira, Thelma, como diria aí, né? Nós não somos da psicanálise, né? Mas o pessoal que Ah, é, né? De uma forma perversa. 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 E aí o pessoal, ai, nossa, perversa, né? Muito forte. Como assim? E partindo dessa ideia que eu estava colocando, que o homem está perdido, socialmente o homem está tentando. Uhum. Só que as tentativas, isso não quer dizer que existe grupos determinados que vão tentar. Não, a sociedade é livre, a gente vive numa sociedade democrática que pode tentar de qualquer maneira. Só que a questão é que nós, profissionais da área da saúde, quando vemos essas tentativas e elas, de alguma maneira, vão capturando um número expressivo e não estão atentas a questões, né, bem específicas, na realidade aquilo ali é uma questão de tempo para aquilo ali começar a produzir o inverso ou produzir alguma coisa que aquele próprio grupo não estava esperando que produza, né? Sabe onde eu vejo isso, Hum, Rubem? hum, Eu vejo que a gente está caminhando para um lugar até mais perigoso quando eu vejo, por exemplo, o movimento Legendários, certo. né? Eu acho que é bacana quando a gente fala assim, são homens se reunindo para Isso, falar, porque homem não aprendeu a falar, verdade. Esse é um ponto muito positivo. homem não aprendeu a dividir, homem não aprendeu Hum, conversar, falar de sentimento, ele não isso, se autoriza a chorar. É muito interessante quando eu tô atendendo um homem e ele chora, porque é o constrangimento. E a isso, gente tem que fazer um acolhimento desse constrangimento, porque ele certo. não se autoriza a isso. Isso, né? E esses movimentos que nascem nessa tentativa de sustentação Sim, desse machismo que já é estrutural e que às vezes, assim, a gente vai, né, com muita luta tentando desconstruir, vai como um reforço. certo.
o impacto que isso tem lá na frente, né? Uhum. Porque eu vou lá, para eu ser bom, eu tenho que ser forte, eu sou o provedor, eu que sou o cabeça do Isa, casal, tal, isso. eu que sou isso, eu que sou aquilo, homem não chora, homem, Certo. né? E aí, a hora que tem que chorar, Uhum. a hora que tem que sentir. Sabe, Thelma, dentro dessa leitura que o homem está perdido, eu também vejo isso, que esse movimento, por mais que ele possa estar dentro de uma concepção, também tem que se dizer que a concepção principal é religiosa, né, de Uhum, evangelização, porque nasceu no meio protestante, né, americano, é algo que, como não mexe nessa questão estrutural da relação homem-mulher, uhum, ele, quando não trabalha esses pontos que você colocou da própria vida, né? Por exemplo, quando ele não se permite, que ele tem limites, que ele tem que ter mudanças, eu chamo sempre assim, estruturantes, não estrutural, mas estruturante, como por exemplo, quando volta, como diz, né? Como existe essa relação, quando volta da montanha, né? uhum. E ele tem realizar algumas atividades, né? Tem uma que é necessário, é fundamental, tá? Então, qual que Uhum. seria hoje, na minha visão, que parece que existe um hiperfoco? A questão da fidelidade, né? Só que aí tem um outro problema, né? Que ainda eu não estou vendo tão claro. Tudo bem, isso aí é propalado, eu já até ouvi, né? Você pode Uhum. até achar um absurdo, mas eu já ouvi num desses vídeos que transcorre por aí, dizendo assim que a pessoa fala, uma mulher fala, olha, mas se você está atrás de um marido, então você tem que tentar entre os legendários, né? Porque está falando de fidelidade. Só que aí tem um tema que alguns terapeutas muito respeitados, como a Pamela Magalhães, no Brasil, fala sobre lealdade. Hum. Aí já dá aquela mexida na cadeira, né? Lealdade, né? Porque a lealdade, ela não vai falar mal pelas costas, né? Porque a Uhum. fidelidade que está posta nesse grupo é sexual. E o resto? A lealdade é aquela pessoa que está com você em qualquer situação, você presente ou não, como também a fidelidade, né? Mas essa parte da lealdade tá junto nas adversidades, tá dividindo o dia a dia, procura entender. Eu ouço muito, mas muito mais. Dividir as tarefas de Por casa, é, né? Uma coisa muito simples. eu ouço muito das mulheres, né? Assim, o meu marido não entende a minha doença. O meu marido acha que é frescura minha, tal. Então, a gente fica ouvindo uma coisa que tá nas paradas de sucesso e tudo, aí olha para a realidade social, como eu disse para você, nós somos chão de fábrica, né? A Hum. gente tá ali no dia a dia, cara, não tá batendo o que aparece na emissora famosa, né? E, e, Sabe que eu e, já e cheguei a fazer dentro da clínica ah, com não uma, mas várias é certo. mulheres. É, eu atendei e ela fala assim: meu marido comprou um carro, a casa do não sei o quê, do meu marido, não. Eu falei assim: eu sempre ouço você falar do seu marido. É. Por que que não usa o nosso? Não é seu? Aham. E ela, não, doutora, porque eles me chamam de doutora, é engraçado, né? Não, isso aí Aí, é não, doutora, a porque tradição, só né? meu marido que trabalha. Eu nunca trabalhei para ajudar ele a comprar Nossa, as velho, coisas. isso aí. Aí eu falar, peraí, vamos lá, quanto custa uma diarista? Aí ela fez a Nossa, conta. Uma cozinheira, quanto o teu marido pagaria para alguém fazer a comida todos os dias? isso. Olha, doutora, eu não sei. Tá, mas e isso? Quanto custa? Quanto custa uma babá? 24 horas por dia,
né, ali cuidando dos filhos. A gente fez uma conta simples assim. Básica. Ela ganhava mais de 5.000 reais por mês. É. Isso porque eu não contei os impostos, Isso aí, né? Thelma. E aí eu falei pra ela, Ai, falei assim, ai. então você acredita mesmo que tudo que seu marido comprou foi só fruto do trabalho dele? Uhum. E ela parou assim, ela falou assim, nossa, né? O quanto esses lugares que as mulheres vão, mas também esses lugares que o homem vai de não entender a Uhum. necessidade Verdade. de Uhum. reconhecer essas partilhas, porque isso faz o caminho ficar muito mais fácil, É isso né? aí. Muito menos E outra dolorido. coisa, isso não tira em absoluto, que eu acho que nesse ponto é uma crítica também, se, né, tiver acontecendo, né, porque, claro, uma pessoa que participa de um movimento, né, como todos nós participamos de algum grupo, a gente tem críticas e autocríticas, né, que é esse comportamento de dizer assim, não, mas eu decido junto, agora, né, depois que eu desci a Aham. montanha, eu ouço mais a minha mulher, eu estou mais atento a essas situações. Só que a questão é ainda a ideia de casamento, né? Então, a ideia que a gente fala de dividir é que casamento é entre iguais, né? E aí, quer dizer, a gente fica, será que quando a gente chama para si a ideia que eu sou o cabeça, né? Até tem uma brincadeirinha, né, para descontrair um pouco, né? Diz que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, né? Então, para poder mexer a mulher, mas a mulher direciona. E outra coisa, eu acho muito descontraído na sociedade quando você vê os homens falando, né? Ah, não, lá em casa, eu sou o último a falar, né? Já vou, amor. Então, assim, é algo que você vê um contraponto, mas a realidade é isso. O homem está perdido socialmente, ele não consegue e ele está saindo para esse lado, está sendo muito forte, né? Isso, só que isso ainda não atende, né? Pode, vamos dizer assim, como você bem colocou a questão das classes sociais, um determinado grupo, classe média, média alta, que ache que a fidelidade, porque os outros pontos, né, vemos e convenhamos, né, Thelma? Assim, ela tem babá, Uhum. entendeu? Eu tenho a academia, isso aqui. Então, essa mulher, de fato, já está feita a divisão. Então, Ok. ela precisa da fidelidade dele, que ele não tenha E outro que nem assim, relacionamento. na verdade, garante, né? Porque aí, ainda assim, ainda que seja algo falando da fidelidade, a gente já vai caminhando para o Sim, pro final. final, ok. Ainda que seja falando da fidelidade, é uma prisão. Porque e aí, se o casamento tá ruim? Se o Uhum. casamento tá ruim, ele, né? E eu sou a favor da fidelidade, Sim, lógico. né? Uhum. Certo, Não tem nada contra. lógico. Mas assim, será o que que ele entende por fidelidade? Uhum. Porque fidelidade é estar junto, presente, respeitando a companheira, a esposa, enquanto está junto, ou Uhum. fidelidade que vem registrado para ele naquela imersão de um final de semana é sustentar um casamento ruim para poder atender uma questão social que está sendo colocada. Então, assim, Sim, nesses pontos que eu acho, eu vejo muito esse retrocesso nesses movimentos, sim. né? Porque, assim, você tem que ser o homem, você tem que respeitar seu casamento, você tem que ser não sei o quê, tem que ser. É muito você tem que ser, né? Assim Uhum. como a mulher. Né? Você tem que ser boa mãe. Achei super legal. Esses tempos atrás teve uma atriz, eu não lembro qual foi, que ela falou assim que a maternidade foi muito ruim para ela. E que ela Uhum. não vê romantismo na maternidade, ela sofreu isso. E as mulheres têm muito medo, né, de reconhecer, às vezes, que tem mulheres que amam ser mãe, tem mulheres que não. E tudo bem, porque não sei, né? Talvez o Uhum. pai seja um pai que vai suprir ali aquela necessidade. Ele pode ser, né? Uhum. Então, assim, a mulher,
naturalmente, sim, vai cuidar do filho mais. Sim. Mas é muito tem que ser, né? Tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí, quando as pessoas não conseguem atender essas demandas e elas não têm suporte para se olhar, o que faz? Vai para um caminho que não é o mais fácil. Isso tem que ficar muito claro, viu, gente? Porque tem muita gente que acha assim, ai, escolheu o caminho mais fácil. Não. Não. Ninguém toma Não. uma decisão de E, suprimir a própria vida de uma forma fácil. E Thelma, e aí tem que se dizer isso com relação ao homem, né? Tem que ser, e aí quando ele se depara com situações, né? Como eu citei a questão do assédio moral, porque, né? A explicação, ele escolhe o suicídio porque ele sente vergonha, porque ele já está se vendo como incompetente. Então, assim, Sim. ele não se conhece, ele não se compreende. Então, antes de eu tenho que ser, né, sair desesperadamente, apenas vendo, tem uma chamada que é um slogan do grupo, né, Legendários, né? Qualquer coisa que é perguntada, assim, aproveite o caminho. Tipo assim... Às vezes ele não consegue nem escolher o caminho. A pessoa e são adultos, né? Ele tá pensando, ele quer entender. Não, tudo bem. Se essa elaboração é para curtir no sentido positivo, né? Desfrute do caminho, não questione. Eu sei, a gente sabe, né? Não sei se você também tem essa informação. Esse movimento, ele tem o corte religioso e tem a formação militar, né? Sim. Então, eu fui militar, fui da aeronáutica. Eu sei, e é claro que é bom a disciplina. A disciplina é fundamental. Mas, assim, até mesmo que houve uma reforma nas Forças Armadas, acho que foi em 1992, que você tem, e eu já vi artigos de almirante, por exemplo, altamente críticos. Essa questão. Entendeu? Então, assim, quando fala desse ponto, tem que ter esse lado que esse homem não é só que ele precisa de uma proposta de vida, né? Mas ele precisa falar. E onde é que ele vai falar isso, né? Será que ele vai abrir a boca dele, como você falou, tão fácil em qualquer espaço social? Não é bem assim, né? Como a gente dentro da clínica já é difícil, que é um quadrilátero, quando a gente diz, né? Nossa, Rubem, Tá eu bom. acho que a gente poderia ficar aqui horas e e horas embora, e né? horas. Como é sábado e nós estamos em Maringá, era feijoada, né? Obrigada Tá por estar joia. aqui, gente. O Rubem tá trazendo pra gente aqui um presente. Ele vai mostrar. Opa, é isso aí, ó. Esse é um dos meus livros da área da psicologia, né? O Poder da Ajuda Eficaz. E esse livro tem esse objetivo, como também aqui o programa da Thelma, né? Que é instrumentalizar as pessoas para que ela possa ajudar outras pessoas, né? Então, esse livro até tem eu chamei de kit, né? Primeiros socorros, né? Porque tá assim o dia a dia. E aqui eu dedico e quero reafirmar, né? A quem se destina, ó. Aos religiosos, psicólogos, assistente social, mas eu tenho uns aqui que é muito interessante, né? Como personal trainer, contadores, comerciantes, vendedores, cabeleireiros, barbeiros, motoristas de aplicativo, todo mundo, ouve muita gente, até diz, né? Tem pessoal que fala que o meu barbeiro diz assim, que quando a pessoa senta na cadeira dele, ele acha que está sentando na cadeira do psicólogo, né? Então, para instrumentalizar você, e eu estou dando aqui esses 2 exemplares aqui para a Thelma, para que ela possa sortear para os seus telespectadores, ouvintes também, e que acompanhem a Thelma no seu trabalho maravilhoso, né? Direct. Tá, aí já dá ideia, né? Manda uma mensagem para mim, eu quero. E a gente vai dar um jeitinho de fazer chegar isso para vocês. Ó, e tem um tempinho bom ainda aí é só pedir eu quero, né? Tá joia. Ou nas redes sociais, lá no Instagram também, vocês podem colocar. Legal, Thelma. Rubem, obrigada por estar aqui com a gente. Foi um bate-papo super gostoso, né? Que bom poder estar hoje aqui. Hoje é um dia especial, é o primeiro
ao vivo que eu tô Olha, fazendo. parabéns aí. Aí, você faz parte da minha história Aí, já, ó, Renan. e vai só crescendo aí, ó. Obrigada Começou mesmo. e vamos chegar. Eu vi lá no YouTube, vamos chegar aos 1000 aí, né, Thelma? Vamos, pessoal, vamos se inscrever, vamos, curtir, A compartilhar, ideia é né? trazer conteúdo de boa qualidade Sim, de uma forma muito responsável, né? legal, legal, Então, legal. esse é o motivo do trabalho. Gente, Beleza. obrigada por estarem aqui com a gente mais hoje. Não esquece de seguir nas redes sociais.